Bom, pessoal, o teste de Wilcox é muito interessante como exemplo de teste não paramétrico e ele se aplica a amostras dependentes e independentes, mas em alguns casos nós precisamos de um teste paramétrico para comparar mais de duas amostras. Então, é muito comum a gente ter, experimentos onde a gente tem 3 ou 4 ou N amostras. E aí, nesse caso, para não precisar fazer o teste de Wilcox par a par, para verificar a equivalência entre as médias, nós podemos utilizar o teste de Friedman. Então, o teste de Friedman ele permite fazer esse tipo de comparação. É muito comum, por exemplo, na computação, você ter 3 ou 4 algoritmos que resolvem o mesmo problema. E aí você está tentando avaliar algum critério ali, como, por exemplo, tempo de execução ou qualidade da solução, em caso de algoritmos que são aproximados. E aí, o teste de Friedman ele é indicado nesse tipo de situação. Então, a hipótese nula é que todas as amostras têm a mesma distribuição. E a hipótese alternativa é que pelo menos uma das amostras não segue a mesma distribuição das demais. Certo? Essa é a ideia do teste de Friedman. Certo? Quando a hipótese nula é rejeitada, significa que pelo menos uma das amostras ali não tem a mesma distribuição das outras. Certo? E quando a gente falha em rejeitar essa hipótese nula, significa que os dados eles são equivalentes. Estatisticamente, você pode afirmar que eles advêm de uma mesma distribuição. Então, o teste de Friedman também está implementado na função SciPy-Stats, certo? E ele se chama Friedman Chi-Square. É assim que ele está lá na biblioteca. Então, eu gerei aqui 3 amostras, certo? Uma amostra 9, uma amostra 10 e uma amostra 11. Ambas são distribuições uniformes, variando de 1 a 10, certo? Eu estou tentando simular aqui que elas fazem parte da mesma distribuição, pertencem à mesma distribuição. Então, plotei aqui o gráfico, certo? Teve algum probleminha aqui na geração do PDF, mas veja aqui o gráfico das 3 amostras, a amostra laranja, a amostra verde e a amostra azul. Então, elas provavelmente têm a mesma média. Pelo gráfico a gente consegue ver isso. Então, chamando a função do teste de Friedman para as 3 amostras, olha o que acontece. O p-value foi 0,67, ou seja, muito alto, certo? Mais próximo de 1 do que de 0. Nesse caso, o que acontece? A gente falha em rejeitar H0. Significa o quê? Que as amostras elas advêm da mesma distribuição, que provavelmente elas são da mesma distribuição. Ou seja, se você está testando 3 algoritmos e você está testando, por exemplo, o critério que você está usando para avaliar os algoritmos, para resolver o mesmo problema, é tempo de execução, então estatisticamente os tempos de execução desses algoritmos é o mesmo, quando a gente falha em rejeitar H0. Veja agora esse outro exemplo, onde eu gerei mais 3 amostras. A amostra 12, ela varia na escala de 1 a 10. A amostra 13 varia na escala de 1 a 10, simulando que essas duas amostras aqui advêm da mesma distribuição. E a amostra 14 varia de 5 a 15. Então, nesse caso, vejam que essa distribuição ela é diferente das demais. Então, plotei aqui o gráfico, Esse gráfico aqui quase não deu para ver nada. Algum problema na codificação, mas a gente sabe que essas distribuições são diferentes. Então, chamando a função do teste de Friedman para essas amostras 12, 13 e 14, olha qual foi a estatística do teste. 5,04 elevado a menos 44, ou seja, muito próximo de 0, um número bem pequeno. Então, nesse caso, a gente rejeita H0, a gente rejeita a hipótese de que essas médias são equivalentes, ou seja, estatisticamente falando, essas médias são diferentes, certo?